Alô, alô, boa tarde, salve, salve no ar, os donos da bola abrindo mais uma terça-feira, véspera do maior clássico da história de Atlético e Cruzeiro, hein? Os nossos intrépidos comentaristas daqui a pouco falam tudo sobre a final da Copa do Brasil e uma entrevista exclusiva com Daniel Nepomuceno, futuro presidente do Atlético, ok? Daqui a pouco, portanto, aqui nos Donos da Bola, já que está chegando a hora da decisão, a ansiedade na cidade para a final da Copa do Brasil é muito grande, né? E não poderia ser diferente, né? Na cidade do Galo, que eu estou me referindo. Na cidade também, mas na cidade do Galo. Luciano Dias, o Mr. Band, ele esteve lá e ele conta tudo agora, aqui nos Donos da Bola. Vem aí, cadê o Mr. Band? Quarta-feira que não chega logo, a ansiedade é grande na cidade do Galo. Não poderia ser diferente. Final da Copa do Brasil e ainda contra o maior rival. A gente está pensando faz tempo, né? Acho que todo mundo ansioso, todo mundo querendo que chegue logo esse momento. Mas a gente está preparado, a gente está focado, né? A gente está com muita vontade de vencer. Agora imagine a ansiedade do Hever, do Maicossuel e do Guilherme. Os três estão à disposição do técnico Leverkusen, devem ficar no banco de reservas amanhã. Já o Rafael Carioca, este sim, vai ser titular na vaga de Josué, que está suspenso. Motivos não faltam para tanta expectativa. Esses jogadores podem fazer história no Atlético. Afinal, a Copa do Brasil é um título que ainda falta na galeria de troféus do Galo. Sem problemas para um elenco acostumado em quebrar tabus. Nos 2 últimos anos, o Atlético conquistou 2 títulos inéditos, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Título inédito, numa final inédita entre 2 clubes de grande rivalidade. Dar a vida para trazer essa conquista aqui pro nosso lado. Enquanto o Atlético poupou o time titular no sábado diante do Inter, o Cruzeiro teve um jogo complicado contra o Goiás domingo no Mineirão. Sim, valeu o título do Brasileirão, o que aumentou a confiança da Raposa. Mas os atleticanos admitem que o desgaste cruzeirense é maior. O Cruzeiro veio de um desgaste maior, isso é nítido, né? A gente acompanha as partidas do Cruzeiro, né? Se nota um cansaço em alguns jogadores. E tomara que eles estejam cansados também na quarta-feira, né? Que bate aquele cansaço em alguns jogadores deles ali para a gente estar voando em campo. É o jogo do ano para o Galo, um dos mais importantes do clube. Hora de superar todos os obstáculos e fazer história. Nesse jogo não tem lesão, não tem dorzinhas, é guerra, colocar a alma dentro de campo, que vai valer muito a pena tudo isso. Muito bem, então vamos começar a falar do jogo de amanhã, né? Vamos falar da bola que rola, porque nos bastidores já chega, já deu. A não ser que tenha alguma grande notícia importante aí e tal, entendeu? Mas, oi, Ídolo, e aí, tudo bem com você? Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. Meio nervoso, mas tudo bem. Eu também estou um pouco. Não, mas nervoso que eu estou com assuntos... não, mas eu sei, eu também. Vamos falar do jogo, você prefere? Prefiro. Então vamos falar o seguinte, o Tardelli, num ponto ali da entrevista, ele disse que não é hora de pensar em lesão, de sentir dorzinho e tal. E aí ontem, no final da tarde, ou ao final da tarde, como você pode querer aí, foi confirmado que Hever, Maicossuel e Guilherme estariam disponíveis para o jogo, estariam aptos para entrar em campo amanhã. Você acha que cabe arriscar, já meter o Guilherme de cara no time? Ou não? Ou deixa no banco, espera para ver o que vai acontecer? A não ser, boa tarde, Everton, boa tarde a todos, a não ser que haja uma confiança muito grande do Departamento Médico do Atlético, da Comissão Técnica, acho que não é o caso não tem necessidade. Existem outros bons jogadores ali para formar esse time do meio para frente. Acho que a formação com Rafael Carioca e Leandro Donizete entre os volantes ali é muito boa. 2 volantes do Atlético com muita qualidade, os 2 melhores juntos. Fico até curioso para ver essa formação contra o Cruzeiro. E acho que não é necessário não, Everton. Dá para fazer o quarteto ali com o Tardelli, com o Luan, com o Carlos e com o Dato. Acho que dá para esperar um pouco para usar o Guilherme. É claro, se tivesse condições seria um grande reforço, até porque na vitória contra o Corinthians foi o protagonista, né? Em uma daquelas vitórias épicas do Atlético, o Guilherme foi fundamental. Mas acho que não é o momento não, até
por esse contexto aí que o Tardelli falou na entrevista, né? É um jogo diferente. É claro que com todas as aspas possíveis é guerra, né? É um jogo com muito físico, muita disputa, muita batalha ali pela segunda bola. Não sei se é o caso de colocar um jogador que está voltando assim, não. Gilmar, eu tenho certeza absoluta que você discorda do Cadu. Você acha que vai ter que entrar com um dos três, dois dos três ou os três como titulares? Super surpresa. E aí, Gilmar, boa tarde. Marcelo, boa tarde para todo mundo. Não, você está errado, eu concordo com o Cadu. Eu acho que o Guilherme... quê? Concordo. A gente conversou antes do programa. A gente combinou antes, já veio todo mundo, sabe? Super acertado. Mas, na verdade, são opções extremamente importantes para o Levir, que ele ganha nessa reta final. A gente sabe como o Guilherme pode mudar a história de um jogo, a gente sabe da força que ele tem e até da sorte que o Guilherme traz em termos de final, né? Ele traz isso com ele nos jogos decisivos, como o Guilherme se supera. Já falando exatamente daquilo que o Tardelli falou, nenhuma dorzinha, nada pode tirar um jogador nesse momento de uma final. É a questão da superação mesmo, de cada momento. Aliás, é bom que o pessoal entenda quando o Tardelli fala em guerra, né? Hoje é guerra que ele está dizendo, assim, porque né? O mimimi está tanto hoje que não pode nem falar. Encheção de saco, o pobre do jogador fala um negocinho já leva para outro lado. Não é nada disso. A gente fala, já vira um Vocês não lembram que quando o Tardelli... Eu não vi nada demais no Goulart dizer que quarta tem mais. Eu não vi nada demais no Egídio falar que... Eu tenho certeza que... Você queria que o Egídio dissesse o quê? Não. Fala, não seremos campeões. Agora, aí o Goulart dissesse, não, quarta-feira vai ter um jogo. A dinâmica é dele, E o Tardelli ontem citou o negócio do 6-1, que aquela história poderia acabar com uma vitória e o título do Atlético e tal. Eu absorvo tudo isso de uma forma muito natural, não vejo problema. As pessoas levantam situações que não são verdadeiras. Que hoje está muito chato o mundo, né? As pessoas implicam com o Tardelli comemorar assim. É apologia à violência. É por isso que a gente está Júnior Brasil, eu fiz uma promessa. Eu gostei da barba do Leão, lá no Jogo Aberto agora há pouco. Eu só pude falar da barba dele. O treinador tá um eu queria ter falado do Atlético Cruzeiro. Eu queria ter falado do Jogo Aberto, da maior decisão da história do Atlético Cruzeiro. Mas eu fui falar da barba do Leão. E como a sua também é muito legal, eu vou a partir de... Promessa, a partir de hoje eu não faço a barba mais. E só faço a barba quando eu falar meia hora no Jogo Aberto. Brasil, boa tarde, Brasil. Boa tarde, Everton, Cadu, Dimar, amigos. Eu cheguei feliz, rindo à toa, mas em solidariedade a vocês dois, eu também agora estou nervoso pra caramba. E discordo de todo mundo. Os três têm que ir para o banco de reservas. Não podem ser titulares de jeito algum. Maxwell, Hever e Guilherme. Mas o time tá você fica nervoso, você fala assim? Eu falo assim. Esse portão... Aquele cara tava certo, né? Então, assim... Só faz isso e dá uma risada. Entendo que ele não pode quebrar esse conjunto do Atlético. O conjunto está muito bem, o Atlético é muito rápido, muito ofensivo, mesmo tendo a qualidade deles. Eles não vinham jogando, muito menos o Hever, até o Maxwell, mas não vinha rendendo. O Guilherme parado um bom tempo, apesar de ter sua qualidade. Hoje tem um conjunto, tem um time, tem um padrão. Por isso, o Levir tem que confiar naqueles caras que levaram o Atlético até essa decisão e venceram o primeiro jogo. Não tem que mexer, não. Tá dando certo, deu certo. Tem total condição do Atlético obter o título. Aí você vai mexer, vai mudar a estrutura? Não. Tá dando certo. Na verdade, sem o Josué, o time fica até mais forte, na minha opinião. Não é demérito pro Josué. Embora o Josué viesse jogando muito bem. Não, mas é porque eu prefiro o Rafael Carioca, que joga muito, né, gente? A saída dele é melhor. Tem uma qualidade de passe. Aquele jogo contra o Flamengo foi brincadeira ali no Independente. Tem uma cara de menino emburrado, não tem? Mas ele acerta bem. Ele ficou nervoso de solidariedade a vocês dois. Não, mas agora deixa eu dar uma girada. Eu gostaria até da opinião do torcedor, ligado aqui nos Donos da Bola, pelo @os Donos da Bola MG, por gentileza, participe conosco, @os Donos da Bola MG. Seu Twitter vai aparecer aqui embaixo, no rodapé, como você confere aí os que já estão entrando, e os de destaque a gente coloca na tela e repassa aqui aos nossos comentaristas. Mas a pergunta é, 2 pontos. Qual deveria ser a postura do Galo amanhã contra o Cruzeiro? Interrogação. Começa com você, Júnior Brasil. A mesma. O Atlético, se fizer um gol, pode proporcionar uma desestabilização ao Cruzeiro, não há dúvida, porque aí o Cruzeiro teria que fazer 4 gols. Isso é muito difícil. A gente tem que lembrar que com a previsão de chuva vai ser um campo mais pesado, a bola não vai correr tanto. Bota pesado nisso. A gente já viu o que aconteceu no último jogo. Se for daquele jeito, vai ser uma pena. Amanhã a meteorologia até chuva, Previsão de chuva. E aí a bola não rola, dificulta, fica um jogo mais pegado, mais duro.
é importante. Aí, é isso aí, é importante. Então o Atlético tem que manter a mesma postura, porque um gol na casa do adversário, com esse regulamento da Copa do Brasil, é algo que muda, cria um problema. O Atlético passou isso 2 vezes, pelo Flamengo e pelo Corinthians. E o Cruzeiro tem condição, tudo no futebol acontece. A gente viu o Grêmio bater no Inter. O Inter que vinha derrapando, conseguindo fazer os 4 gols. Não, mas que coisa de outro mundo, hein? O Inter bateu o Inter. Deixa eu explicar. Eles estão combinando, eu tô falando. Não, deixa eu explicar o que está acontecendo. Deixa eu explicar o que está acontecendo, porque é o seguinte, pessoal, tá um barulho de furadeira. É porque estão montando o cenário para a gente voltar para lá, então. Aliás, eu vou pedir, por gentileza, Tutu, Furacão, fecha para nós a porta ali, por gentileza. Tutu, tá vazando o barulho da furadeira. E outra coisa, ontem quase eu cometo uma injustiça tremenda aqui. Com quem? E eu preciso é praticamente uma retratação. Ontem eu falei aqui de uma carta que o Juliano Bozano emitiu para a imprensa, para tentar dar uma coagida na imprensa com respeito a críticas à arbitragem. Eu quase fui muito injusto com o Juliano Bozano, que eu nem conheço. Então deixa eu explicar. Mas a culpa foi inteiramente minha e de ninguém mais. Ontem eu fiz um comentário sobre a arbitragem do Bassols pelo Twitter. E o Duque, o grande Duque chargista, me enviou uma mensagem por DM dizendo: cuidado com o que você escreve, com o que você fala, porque eu fui processado pelo Ricardo Marques Ribeiro por causa da minha charge e recebi uma carta aberta que foi posta num site, escrita pelo Juliano Bozano, chamando a atenção para o excesso nas críticas do tipo: o árbitro é ladrão, o árbitro garfou o time tal, roubou o time tal. Então essa, na verdade, foi uma notificação do Juliano Bozano, foi uma carta aberta no site, como advogado do Ricardo Marques Ribeiro, endereçada e destinada ao Duque, e o Duque me explicou. Mas como eu sou um jumento e não consegui interpretar o que o Duque queria dizer, eu quase cometi uma injustiça aqui, mas ainda bem que a gente volta e refaz a bobagem. Quase. E então, fica a esperança do Bozano para fazer um bom trabalho e a gente tira aquilo ali, porque foi em outras circunstâncias. Na verdade, corrige a bobagem, né, que eu queria dizer. Então, explica então, né? Ele é o advogado. Né? Porque o Juliano Bozano, além de ser do quadro de arbitragem da Federação Mineira, ele é advogado de muitos atos. Aliás, advogado da ANAF, né? Isso, da ANAF. Então, a carta não era para a imprensa, era destinada ao Duque. E é anterior a ele assumir a comissão de arbitragem. Exatamente, é anterior ao momento que ele assumiu o quadro de arbitragem da federação. Então, para deixar bem claro e não cometer injustiça... É até legal explicar se ele continua exercendo as funções de advogado ou se agora ele só dedica à comissão. Porque aí fica estranho também. Sim. Se você for presidente de uma comissão de arbitragem de uma federação e continuar advogando em prol de árbitros, eu acho que não combina muito. Para ele que a gente tenha a melhor relação possível. Claro. E as críticas, quando são feitas, claro que existe... crítica boa, crítica ruim, trabalho bom de árbitro, trabalho ruim de árbitro, de todas as formas, que a gente tenha uma relação harmoniosa. E explicar se esse é o pensamento dele também, né? Em relação a tudo, é legal. Inclusive sugerir, né, após esse jogo de amanhã, a gente bata um papo com o Juliano Bozano e peça explicações sobre essa questão de ser advogado de árbitros e de ser também responsável pelo quadro da federação. Eu pediria mais uma vez, Tutu Furacão, para fechar ali, escrever um texto em letras garrafais para não deixar aberto, porque senão... No ar. Acho que eles abriram. Está montando lá. O barulho é exatamente esse. Então é o seguinte, meus queridos, deixa eu explicar uma coisa. Te chamou a atenção o fato de o Ricardo Marques Ribeiro, que já foi vetado pelo Calil em jogos do Atlético, em clássicos, ele desistir de ser a jarra atrás do gol, de ser o adicional, vai ser o Rafael Claus. Tem uma história com o Atlético também, naquele pênalti do Dória no Luan, no morto ali, que foi aquela voadora que até no MMA é proibida, mas o Rafael Claus achou que não. E no Cruzeiro também, Cruzeiro e Vitória, que ele não deu pênalti para o Cruzeiro, mas estará no lugar do Ricardo Marques Ribeiro. Te chamou a atenção sobre essa desistência ou você acha absolutamente normal, até pelo fato de ter sido vetado pelo Atlético? As duas coisas, né? Eu acho que chamou a atenção, não é comum um árbitro pedir para ficar de fora de um jogo dessa magnitude, mesmo não sendo como árbitro principal, mas também não vejo grande problema, não. São as duas coisas.
Eu acho que ele fez certo, quer saber de uma coisa? Eu acho que ele tirou de cima dele uma responsabilidade enorme que teria de um questionamento que já era feito, inclusive quando saiu o trio, né, quando saiu os apitadores, os auxiliares, enfim, todo mundo, houve um questionamento em cima disso, ele já é muito questionado, ele está na cidade dele, na história dele, eu acho que profissionalmente para ele, em termos de arbitragem, ele falou, eu não quero participar disso. Já estou muito questionado nesse sentido, já vem de um jogo do final de semana que foi complicado para ele falou, eu estou fora dessa situação. E agiu legal. Você sabe, é até melhor isso. Se você acha que naquele momento você não tem condição de ser tão simples, exercer a sua função da melhor maneira possível, então peça para não estar. Eu acho corretíssimo o que ele fez. Peça para não estar. Evite problemas e situações. Você sabe que você está fora de forma. Você sabe, não é o caso do Ricardo Marques Ribeiro. Mas estou dizendo assim, em situações, se você acha que naquele momento você não tem a melhor condição de estar naquele jogo, peça para não estar. Eu acho que não é só por isso, não. Na verdade, se houve um veto, ele falou, então que esse veto está valendo, não vou entrar nisso aí, não. E entendo que agiu correto, porque qualquer confusão, qualquer erro que fosse em cima dele, imagina a loucura que ia acontecer agora. Que falta de sensibilidade também da CBF de expor o Ricardo a essa forma. Então, aquilo que a gente cobra da comissão lá de arbitragem é a realidade. Coloca um cara que é vetado pelo Atlético, o Ricardo Marques, para fazer parte do jogo, e ele tem que pegar e passar por essa situação. Aí a CBF sabe nada. Mas eu vou dizer por que eu discordo de vocês. Pois não. O Ricardo Marques Ribeiro é um árbitro da FIFA. Né? Então, esse tipo de pressão... Porque se o Atlético não se manifestou de forma contrária ao fato dele ter sido escalado para ser adicional num jogo, se o Atlético não se manifestou, ele não está apitando o jogo, ele será adicional. Mas se ele foi vetado, ele também quis se vetar. Mas sendo um árbitro da FIFA, esse tipo de pressão ele tem que segurar. Ele tem que segurar. Não, eu fui vetado para apitar, mas para ser adicional não. Então eu vou lá e faço o meu trabalho. Então, teve um problema grave contra o Goiás, quando a bola entrou, sei lá, 1 metro para dentro do gol, e ele disse que não conseguiu ver a bola entrar. 1 metro. 1 metro. Muita coisa. Ele não conseguiu ver. Se tivesse o chip ali, o chip ia até explodir, de tanto que a bola entrou. Entendeu? Ele ia apitar assim, ia ser uma loucura. Até hoje. Então eu discordo da posição, entendo, mas discordo. O árbitro da FIFA ele tem que segurar esse tipo de pressão. Mas vamos falar do Cruzeiro, daqui a pouco a gente volta para falar do Galo no Cruzeiro. Com o título conquistado do Brasileiro, o objetivo natural agora é ganhar a Copa do Brasil e concretizar a segunda tríplice coroa. A reportagem é de Ricardo Feller e você vê agora aqui nos Donos da Bola. Roda aí. Não deu nem para festejar muito o título brasileiro. Foi só uma reunião, uma janta mesmo com todos que participaram desse bicampeonato. Nesta quarta-feira tem decisão da Copa do Brasil contra o rival Atlético. É difícil, a gente não tem tempo nem para comemorar o Campeonato Brasileiro. Então, agora é focar no Atlético, focar nessa grande final. Tudo aconteceu como o Cruzeiro gostaria, sonhou, chegar para esse jogo final da Copa do Brasil contra o Atlético, já campeão brasileiro. É como se fosse uma grande injeção de ânimo. Tomara que isso possa ser um fator positivo para o Cruzeiro e a gente possa mostrar essa confiança dentro de campo para o torcedor. A vantagem é do Atlético, venceu o primeiro duelo por 2-0. Se o Galo tem a fama de virar placares que parecem impossíveis, a história também já mostrou a força do Cruzeiro. 1991, final da Supercopa, a Raposa perdeu o jogo de ida para o River Plate por 2-0. No jogo da volta no Mineirão, vitória inesquecível por 3-0. A gente se apega no nosso ano, né? No nosso futebol mesmo que a gente vem apresentando, o nosso trabalho diariamente aí forte. Então isso nos dá confiança para poder virar qualquer resultado. Cansaço, fim de temporada, nada disso será problema na quarta. É final, né? Todo mundo quer jogar, independente de estar cansado ou não. Acho que é um momento de superação, é um momento que todo mundo tem que dar o seu máximo. O sonho é esse objeto aí. Se a gente pegar a gente buscar o áudio do Tardelli e colocar na fala do Marcelo Moreno, você vai ver que é a mesmíssima coisa, não mudou absolutamente nada. Eu acredito que até com o passar das horas e dos dias, o discurso vai ficando um pouco menos tenso.
Teria que ser o contrário, né? O jogador fica mais tenso perto do jogo, mas não é. É curioso que vai chegando próximo ao jogo, os discursos vão ficando menos tensos, mais equilibrados e tal. Mas você, como profissional, você também sente um trimelique, assim, por causa de um jogo desse? Olha... Você sabe o que eu estou perguntando? Porque para o jogador não é um jogo comum. Para o torcedor não é um jogo comum. Para nós, pro comentarista, pro narrador é diferente. Pelo menos para mim, no meu caso, eu vou narrar, eu não sinto tanto, porque eu vou narrar. Né? Então, quer dizer, aí não dá para você ter mais emoção com A ou com B. Né? Agora, para vocês que comentam o jogo, é a mesma coisa? Olha, a importância do jogo talvez mude alguma coisa. Você sabe que o trabalho naquele dia vai ser ainda mais importante, você se prepara ainda mais. Uma outra coisa nesse aspecto, assim... Um calmantezinho, um suquinho de maracujá não chega tanto. Não, agora lá na Itatiaia a gente até vi que fala Vocês com falam muita da Band na Itatiaia? Vocês falam muito da Itatiaia? Eu falo. Olha, sempre que dá alguma oportunidadezinha, a gente fala, né? Atenção, Emanuel Carneiro. Eu gostaria que o senhor autorizasse que o pessoal falasse da gente aí na Itatiaia. Porque eu vou te contar, Itatiaia, cara, é a maior rádio do país, proporcionalmente em números, né? Sem dúvida. Não só Fala de nós lá, Brasil. Eu vou cobrar isso, vou ligar para o Emanuel. Eu já mandei um abraço para você recentemente no jogo, você estava lá e você viu, você emocionou, começou a chorar, viu o WhatsApp que eu vi. É verdade, agora eu quero. Agora, olha o ciúme. Agora, a questão é o seguinte, a gente até brinca, mas é uma verdade sim, e é uma máxima da Itatiaia que você faz uma Copa Itatiaia da mesma forma que você transmite uma Copa do Mundo. Eu acho que a gente tem essa pegada assim, esse comprometimento, esse senso de profissionalismo. Claro, você está num jogo grandioso, o maior jogo da história. Isso é interessante, mas ao mesmo tempo, protagonistas são jogadores, é quem está lá dentro. A gente é um mero veículo daquilo que a gente vê. É o maior clássico Cruzeiro Atlético. Mas eu sonhei a minha carreira toda em fazer uma final nacional com Cruzeiro e Atlético. E nunca isso foi possível. Então, obviamente, a gente vive a expectativa, você estuda mais, você quer saber mais. Tem um histórico que rege isso tudo, que para comentarista é legal. Só que quando a gente está no ar, como a gente vai estar amanhã pela Band News FM, eu, Everton, Léo Gomide, Diogo Ramalho e a equipe toda, você está tão atento ao jogo, ao que é o tático, ao que é o técnico, ao que cada um está fazendo, as possibilidades que cada um tem, que essa emoção toda vira sua emoção, está tentando passar para o ouvinte, para o telespectador, aquilo que de melhor está tendo no jogo. Então a sua preocupação é sempre estar mostrando o que está acontecendo no jogo. Você está muito ou pouco tensa? Eu tô tensa. A gente fica com uma preocupação, até porque só convidando, aproveitando para convidar você, que amanhã esse jogo terá total transmissão na Band News FM, 89,5. Mas você que não sintoniza pelo rádio, você pode baixar o aplicativo Band Rádios, Band, dá um espaçozinho Rádios, e aí lá estão todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Você clica no canto direito superior da tela, e aí clica em MG, automaticamente cai no aplicativo aqui da Band News. Eu narro o jogo com Léo Gomide, com Diogo Ramalho, com Dimar Oliveira e com João Vitor Cirilo, que estará no plantão. Que, aliás, é muito bom esse menino, esse João Vitor Cirilo aí. Muito bom. Menino bom. Bom, então, voltando à conversa, né? Ô, Tussan, puxa a porta para nós aí, Tussan, porque o barulho está intenso. Aqui a gente fala ao vivo mesmo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Nós falamos da postura do... Aliás, nós não falamos, mas eu gostaria de saber de vocês aqui sobre os dois times, Atlético e Cruzeiro, sobre posturas. Postura do Atlético para o jogo, postura do Cruzeiro para o jogo. Vamos começar com o Cruzeiro aqui, Cadu. O Cruzeiro deve mudar alguma coisa em relação, por exemplo, ao que mostrou contra o Goiás amanhã contra o Atlético? Olha, não vai ter muito mistério com relação à postura do Cruzeiro. Tem que ir pra frente, tem que tentar o gol desde o começo. Tem que se expor, sim, claro, tomando cuidado ali com os contragolpes, mas tem que tentar fazer o gol o mais rápido possível de qualquer maneira. Não pode ter nenhuma espécie de precaução, planejamento para esperar o segundo tempo para fazer alguma coisa diferente. Já começa com uma desvantagem considerável, tem que ir para cima. O jogo contra o Goiás foi muito atípico em termos técnicos e táticos ali, pelo estado do gramado, né? Então, se a gente tiver chuva mesmo e não tiver... previsto. Mas tem que ver o volume da chuva, como é que o gramado vai responder ali, porque se for igual... Vai responder mal, tudo indica. Se for igual,
igual, é quase que vai ser tão desagradável, sinceramente, uma final que a gente espera tanto. Não merecia. Desse tamanho, dessa magnitude, porque não foi futebol ali, não foi futebol. O primeiro tempo de Goiás e Cruzeiro foi um negócio. E outra coisa, com uma chuva que não era para aquilo, não é desproporcional. A gente já teve, mesmo no Novo Mineirão. Então. Pior e não teve meus queridos, chuva para amanhã. Chuva, não, chuva sim, está previsto. A explicação de que a areia, em função do gramado, que é pedido para a FIFA, que é numa época que não é de chuva, ela dificulta a absorção da água, então acaba gerando um campo de polo aquático. Ali perto do escanteio era barro mesmo. Aquilo foi incrível. O William, aquela lateral agora. Ninguém tem que mudar a postura. Né? Ninguém tem que mudar a postura. Não, o Cruzeiro tem que mudar um pouco mais no sentido assim. A cautela e a proteção, mas não, o Cruzeiro chegaram dessa forma. Eu entendo o que você está falando, eu concordo, mas o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, ele tem que talvez mudar um pouquinho a postura no sentido de ser um pouco mais, entre aspas, desesperado, né? A gente vê, sem perder o controle, sem perder, mas tem que acelerar um pouco mais, não é? Mudar o posicionamento, mudar jogador, inventar na hora H, não é isso, mas vamos, sabe, acelerar, tocar, porque... Um pouco dessa solução, se o Mike não jogar, pode ser justamente isso, passando por um dos zagueiros ou um volante, dando uma cobertura, deixando o Cruzeiro um pouco mais consistente pelo lado direito. E aí, de repente, fazer muita falta o Mike, viu? Não, e se falou na verdade, os dois, né? Os dois. O Cruzeiro tá sem o Mike, sem o Ceará. O Marquinhos já não jogaria, o Dedé tá fora e tem um quinto. Quem é o quinto? Alisson. E o Alisson. O Alisson E tem até quem deve entrar na lateral direita? William Farias ou Léo de Mara? Eu acho que é o Farias. Até se falou da possibilidade do Henrique, porque o Henrique fez esse trabalho de lateral. Mas aí é um pecado tirar o Henrique do meio campo. Você perde muito pelo meio. Na minha concepção, do que a gente tem que conversar e tal, eu acho que é o Farias que vai por ali. É ele que vai por ali. E aí fica todo mundo dizendo, não sei o quê. Gente, você vai colocar um homem praticamente postado por ali, que você diminua as jogadas por ali, que tenha um outro contexto tático e que você vai perder se não tem ninguém da posição, mas que seja uma situação muito mais de marcação do que ser ofensivo. Só que, trabalhando do jeito que a gente conhece que o Marcelo trabalha, ele vai ter outras alternativas. Se ele mantiver um meio-campo que tem essa saída de bola, que é da forma como ele é. E o Cruzeiro, obviamente, se ele não tem a vantagem, ele vai ter que ser mais intenso. E ele vai ter, do outro lado, uma equipe que tem mostrado nos últimos jogos, quando entra como titular, que é extremamente veloz, que toca muito bem a bola. Então, é aquela história que a gente falou antes do primeiro jogo. Eles são praticamente espelhos um do outro. A dificuldade de você acertar esse esquema, de você encaixar o seu esquema, é exatamente porque eles jogam muito parecidos. Então, esse encaixe é que dessa vez o Cruzeiro tem um prejuízo maior, porque ele não tem o lateral de ofício. Dimar, agora vamos de lá para cá, agora falando do Atlético, que ganha 3 reforços. A postura do Atlético deve mudar? Se você fosse treinadora no lugar do Levi, você mudaria alguma coisa do tipo, bom, no outro clássico, no clássico anterior, o Atlético jogou atrás e saiu na boa. Você acha um risco muito grande o Atlético jogar atrás esperando o Cruzeiro amanhã? Ou seja, vai ter que atacar e ir para cima do Cruzeiro, porque afinal de contas, se o Atlético faz um gol, o Cruzeiro precisaria fazer 4. É muito fácil dizer assim, espera, você tem a vantagem e tal. Eu não acho que vai acontecer isso. Eu acho que essa não é a dinâmica de jogo do Levi, não é a dinâmica de jogo desses jogadores que vão estar em campo. A gente acompanha nas entrevistas, na forma de ser deles, essa questão que eles falam o tempo inteiro da superação, que a gente acompanha tanto no Atlético, é um time por natureza ofensivo. Que pesa a questão do gramado, que dessa vez, ao contrário do que foi para o Goiás, você tem 2 equipes técnicas. Se o gramado estiver pesado, obviamente as duas vão ser muito prejudicadas nesse sentido. Mas eu acho que o Atlético também tem que ir em busca de resolver a situação. Por quê? Porque se ele fizer um gol, ele vai dificultar a vida do Cruzeiro, para sempre. O Cruzeiro vai ter que obrigatoriamente sair do jogo. Então você tem que manter a sua postura. E do que o Levi tem falado o tempo inteiro, claro que você toma suas medidas de segurança por ali, segura um pouquinho mais. Mas até o Rafael Carioca é um cara que sai muito mais pro jogo. Né? Então, é a característica do Atlético. Eu espero que as duas equipes tenham e mantenham o mesmo comportamento. Também acho que não tem que mudar nada, não. A forma que o Atlético vem jogando é uma forma ofensiva, é um time que sempre sai para o jogo, às vezes tem prudência, claro, em algumas circunstâncias, mas não tem que mudar, está dando certo. Eles chegaram assim, jogando dessa forma. O Atlético, por característica, por vocação, é também um time ofensivo. Você não tem que matar isso, porque se você faz um gol, você muda a estrutura do jogo. Você passa a ter uma vantagem conquistada em função do primeiro placar de 2-0 e ela se concretiza no segundo. Tem que ser a mesma coisa, não adianta inventar nessa hora, não. Luiz Carlos Doné Júnior, fale sobre a postura do Atlético. Tem que buscar o contragolpe ali, tem que atacar, não pode ficar só esperando o Cruzeiro, não é a vocação do time.
tem uma equipe que consegue atacar com toda a qualidade do mundo, então não... pode ficar um pouquinho mais cauteloso do que o normal, porque tem um bom resultado, mas nada além disso, nada muito acentuado, nada próximo de uma retranca. Acho que não vai ser assim e acho que o Levi vai tomar a decisão correta. Não pode chamar demais o adversário, não. Olha aqui, com a polêmica dos ingressos para a final da Copa do Brasil, nessa quarta-feira a Polícia Militar prepara uma operação para garantir a segurança dentro e fora do estádio. André Salles traz mais informações, principalmente para você que vai ao estádio amanhã para assistir Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. Veja aí. Na próxima quarta-feira, Cruzeiro e Atlético se enfrentam em mais um clássico. Desta vez, o jogo define quem vai ser o campeão da Copa do Brasil de 2014. Assim como no primeiro jogo, a polêmica sobre a distribuição dos ingressos chama a atenção. No jogo de ida, no Independência, a diretoria do Cruzeiro abriu mão dos ingressos por considerar a carga oferecida pelo Atlético insatisfatória. Com isso, apenas atleticanos assistiram à vitória por 2-0. Independente do número de atleticanos, a polícia já montou um forte esquema de segurança, com mais de 3.000 policiais dentro e fora do estádio. Nós estamos preparados para garantir a segurança, tanto os torcedores atleticanos quanto os cruzeirenses e os trabalhadores que labutam lá no Mineirão, em qualquer cenário. O esquema tenta evitar qualquer tipo de incidente entre os torcedores. No último clássico, disputado no Mineirão, com a presença das duas torcidas, problemas foram registrados dentro e fora do estádio. Nas arquibancadas, torcedores utilizaram explosivos, o que obrigou o juiz a interromper a partida. Nas ruas da cidade, 4 atleticanos foram baleados no bairro Floresta, região leste de Belo Horizonte. A PM espera repetir os resultados obtidos na operação do primeiro jogo. O evento foi exitoso. Pela segurança, nós não temos que fazer nenhum ajuste. Toda a estrutura da Polícia Militar, seja logística, seja pessoal, helicóptero, tudo que foi empregado, nós iremos empregar nesse jogo novamente. O Cadu, eu falei aqui agora o seguinte: quantas e quantas vezes você de casa foi ao Mineirão, quando a arquibancada era de concreto e você sentava em cima do xixi e da água, porque molhava muito, não é? E a polícia fazia 2 linhas. Aí o Cadu brilhantemente disse 2 linhas de 4, com o coronel entrando no facão. Eu disse, com o coronel entrando no facão e o tenente pela diagonal. E nunca tivemos problemas. E agora tem que separar um bloco, colocar seguranças particulares, colocar 2 de polícia, 2 linhas de polícia. E o tapume, cara, porque eles não podem se ver. O torcedor está sendo tratado como animal de abate. Mas nessa época que tinha um negócio bizarro. Aí o cara, mas no primeiro jogo vocês não falaram, falamos a mesma coisa. A mesma coisa. Separa, coloca um tapume para ninguém se ver, entendeu? Aí 2 linhas de segurança, 2 linhas de policiais. Com os tenentes, os coronéis. Talvez um flutuando ali, né? Quando é que nós vamos chegar com essa aí, hein? Nós não conseguimos promover. Por que na Copa pode? Não, mas porque na Copa não tem rivalidade, não, pô. A torcida argentina, os barra bravas são tranquilíssimos. Nossa, né? Os torcedores ingleses, eles são super educados. Deixa eu falar uma coisa para você agora. Para tudo, parem as máquinas, porque eu quero fazer uma pergunta. Você quer ter uma TV por assinatura? Claro, né? Você quer mais de 90 canais? Claro. Quer tudo isso com tecnologia de ponta? Claro que sim. Quer pagar muito mais barato? É claro. Então tá aí, é claro. Você quer Claro HD TV? Então vou te dizer, meu amigo, que são mais de 90 canais, incluindo os canais abertos em HD da sua cidade, com alta qualidade de som e imagem, a melhor programação na sua TV, com canais de esportes, desenhos, filmes, séries e muito mais. Tem os canais adultos também. Com a Claro HD TV, além da melhor programação, você tem os recursos de pausa ao vivo e gravação de seus programas favoritos em um HD externo. É isso mesmo. Tudo isso sabe por quanto? R$ 49,90, amigo. R$ 49,90 por mês com 2 equipamentos. Um detalhe, 2 equipamentos, um com plano fácil HD abertos e o outro com plano fácil para ser instalado em outro cômodo aí da sua casa. É isso mesmo, são 2 equipamentos para você aproveitar ainda mais sua Claro HD TV por apenas R$ 49,90, amigo. É imperdível, assine já, mas tem que correr. Essa promoção é por tempo limitado, amigo. Claro HD TV na sua casa por apenas R$ 49,90 por mês. Aproveite e assine já no 0800 004 4550. Anote aí, 0800 004 4550.
550. Eu vou ali assinar o meu e volto em 2 minutos para a sequência dos donos da bola e uma entrevista exclusiva com o futuro presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno. Em 2 minutos aqui na tela da Band. Até já. Os donos da bola. Oferecimento André Car Veículos. Qualidade e confiança. Acesse andrecarbh.com.br.